Boa noite. A partir de agora, as notícias importantes de hoje. Um hobby ainda pouco conhecido no Brasil conquista fiéis em velocidade acelerada. O automodelismo atrai gente de toda idade e vira mania em São Paulo. No Brasil ainda é um hobby relativamente novo, mas tem uma afluência de novas pessoas constantemente. É muito bom, o cara quando começa não quer parar. Eles têm pneus e tanques de combustível de verdade, medem cerca de 40 centímetros, mas quando vão para a pista, andam mais do que muito carrão, chegam a 100 quilômetros por hora. O piloto dirige através do controle remoto. Porque a coisa é rápida, daí tem que ter muita coordenação motora. O engenheiro Warner, pai de Ricardo, vira mecânico nos finais de semana. Gosta de estar aqui mexendo, sujando as mãos e a parte de pilotar fica com ele. Essa paixão sobre 4 rodas não sai barato. O preço de um kit com carrinho passa de R$2.000, sem contar os cerca de R$300 por mês, gastos com manutenção das peças e a mensalidade dos clubes onde ficam as pistas. Clubes que são dominados por homens, mas eles garantem que mesmo fora, as esposas até estimulam o hobby. Eles vêm, deixam todos os problemas da semana, da vida agitada aqui. Eles chegam em casa, mansos, amorosos. O hobby é levado a sério por muita gente. José Ricardo é o atual campeão paulista de automodelismo. Em outubro, ele e outros 14 brasileiros vão para os Estados Unidos participar do Mundial da categoria. Desafio qualquer um, até eu chamo o Barrichello aqui para andar comigo. Ele vai ver que é bem mais difícil do que o Fórmula 1 que ele está andando. Não é preciso ir tão longe. Eu mesma tento e comprovo que para guiar essas super máquinas é preciso muita habilidade. E aí, é fácil de dirigir? Não, não dá. Imprudência fatal. Pesquisa revela que o consumo elevado de álcool é responsável por quase metade das mortes em acidentes de trânsito. A quantidade de leitos ocupados por indivíduos traumatizados na nossa área é imensa, é mais de 2/3. E a relação com o álcool é evidente. Moisés, Vonei e Gilberto estão acostumados a socorrer as vítimas de uma mistura fatal: álcool e trânsito. Eu já vi mãe chorando pelas mortes dos filhos, filhos chorando pelas mortes das mães. Hoje, eles são os voluntários de testes que avaliam como a bebida altera a percepção e os reflexos dos motoristas. Eu não tenho ideia da alteração que isso possa estar causando, ou o risco que eu possa estar transmitindo para os outros. Eles tomam 1, 2, várias doses de cerveja e vão para o volante deste simulador importado da Alemanha. Os efeitos aparecem. Moisés tem dificuldade para dirigir em linha reta. Vonei não consegue frear. Gilberto também está sem condições de guiar. Sofri algum acidente? Passei um semáforo vermelho e ainda ultrapassei a velocidade máxima por 3 vezes. Antes de causar um sinal de embriaguez e alteração motora, de dificuldade de dirigir, o indivíduo já fica eufórico. E nesse momento é que é o perigo maior. 45% das pessoas que morreram em acidentes de trânsito em São Paulo nesses últimos 6 meses estavam alcoolizadas. A idade é abaixo dos 35 anos. O período noturno e de final de semana é o período onde isso acontece mais. E uma coisa importante, nos dados do pronto-socorro, a gente nota que a gravidade das lesões também está relacionada com o álcool. Triste saber que o carro hoje em dia é uma arma somente nas mãos de pessoas que não têm consciência daquilo que fazem. Arma que deixou Renata paraplégica aos 22 anos. Matou Fernanda e Bruno aos 18, além de outras dezenas de vítimas da imprudência regada a álcool. Mais um acidente na rodovia da morte. Container de um caminhão atinge um ônibus na Regis Bittencourt. Pelo menos 17 pessoas morreram. A carroceria do ônibus foi cortada pelo container, um fenômeno conhecido como efeito guilhotina. O acidente aconteceu nesta curva, na região de Miracatu, a 150 quilômetros de São Paulo. Muito perigosa mesmo. Essa curva que devia ter tirado essa curva aqui já há muito tempo, né? O container se soltou do caminhão e atingiu o ônibus da aviação Itapemirim, que estava em sentido contrário. 17 pessoas morreram. Muitas tiveram o corpo mutilado. Outras 26 pessoas saíram feridas. O ônibus saiu de Curitiba em direção a São Paulo na noite de domingo. O acidente aconteceu por volta das 4 da manhã. A maioria dos passageiros estava dormindo na hora da colisão. O pânico tomou conta dos sobreviventes.
Eu saí, fiquei lá esperando chegar o socorro, né? Até porque não tinha como a gente ajudar devido à posição que o ônibus ficou. Quem estava de fora não conseguia ter acesso para dentro, porque o ônibus ficou inclinado. Não vi ninguém, não vi nada, só vi o container que estava lá. O motorista do caminhão, Erlon dos Santos, fugiu depois de ver a tragédia. Ele levou os documentos do veículo e o tacógrafo, equipamento que registra a velocidade. Para a polícia, o caminhoneiro estava correndo e poderia estar bêbado. Outra possibilidade é que a carreta não seria adequada para levar o container, que transportava copos de cristais. A maioria dos acidentes, né, vamos dizer assim, 99% é falha humana, é abuso mesmo, né? Torcedor é queimado vivo no Peru. Um rojão disparado por um oficial da Marinha atingiu o menor que agonizou na frente da mãe. Pepito José Maíta, de 17 anos, comemorava o gol do Universitário de Deportes sobre o União de Minas, quando foi atingido no rosto por um rojão. Torcedores tentaram apagar o fogo, mas não havia água no estádio. Quando os médicos chegaram, José já estava morto. Voltamos a São Paulo, terça-feira decisiva para o prefeito Celso Pitta. Os vereadores começam a analisar o pedido de impeachment e vão ter que explicar uma suposta mesada para aprovar projetos do governo. O documento anônimo está em poder do Ministério Público e foi divulgado pela revista Isto É. Ao lado dos nomes dos vereadores aparece um código, que seriam os valores pagos pela Prefeitura para aprovação de projetos. O montante gasto chega a 3 milhões de reais. Além da bancada de apoio ao prefeito, a lista coloca 4 vereadores do PSDB e 5 do PT, partidos de oposição, entre os beneficiados pela mesada. Parece uma clara tentativa de se tentar misturar as coisas, de confundir a opinião pública. Um documento apócrifo, um documento que foi enviado anonimamente e teve esse tipo de repercussão. Isso é que é tão absurdo como a hipótese de se pensar que saiu daqui. Eu sou um vereador, o segundo mais votado dessa cidade, lógico que deverei sempre ter adversários políticos que querem, de uma maneira ou outra, manchar a nossa imagem. Qualquer dia vai aparecer alguém dizer que quem crucificou Jesus Cristo fui eu. A vereadora Maria Helena também teve que dar explicações à comissão processante que analisa sua cassação. Ela ficou frente a frente com o ex-estelionatário Fabiano Leite. Ele acusa Maria Helena de tentar extorquir o vereador Salim Curiati. Não estou entendendo mais nada. E sinto constrangido de ter que passar por momentos como esse, um cidadão tão inexpressivo, tão mentiroso, tão carioca. É um absurdo. Ministério Público Federal vai investigar o escândalo da Prefeitura de São Paulo. O empréstimo de R$150 mil que Nicéia Pitta teria recebido do empresário Jorge Unes também será investigado. CPI do narcotráfico já está no Recife. Pelo menos 12 parlamentares vão investigar o tráfico de drogas e o polígono da maconha. Apenas 6 dos 19 deputados que compõem a CPI do narcotráfico chegaram a tempo para o encontro no Palácio do Campo das Princesas. Os parlamentares receberam do secretário de Defesa Social, Irã Pereira, um dossiê de 150 páginas sobre o narcotráfico no estado durante o ano de 99 e o resultado das operações de combate à ação dos traficantes no polígono da maconha. A CPI do narcotráfico chega a Pernambuco depois de passar por 13 estados. Serão 3 dias de trabalhos, sendo um deles em Salgueiro, município do Polígono da Maconha, em Pernambuco. Os deputados devem ouvir, a partir de amanhã, quando será instalada oficialmente a CPI, aproximadamente 15 pessoas, entre informantes, envolvidos ou qualquer um que possa trazer informações sobre o narcotráfico no estado. Na saída, o deputado Magno Malta, presidente da CPI, falou como serão realizados os trabalhos, elogiou o dossiê recebido e criticou o comportamento do governo federal ao não cumprir as promessas feitas a Pernambuco durante a realização da Operação Mandacaru no polígono da maconha. As promessas feitas ao governo de Pernambuco após a Operação Mandacaru, nenhuma foi cumprida. O julgamento do líder do movimento Sem Terra, José Rainha, é o nosso próximo assunto. Até já.
Líder do Movimento Sem Terra volta ao banco dos réus. A defesa tem um vídeo que pode ajudar na defesa de José Rainha. José Rainha é acusado de coautoria no assassinato do fazendeiro José Machado Neto e do policial militar Sérgio Narciso da Silva em junho de 89 no município de Pedro Canário, norte do Espírito Santo. Este é o segundo julgamento do líder do MST. Em junho de 97, José Rainha foi julgado e condenado a 26 anos e 6 meses de prisão. Como determina o Código do Processo Penal, pena acima de 20 anos dá direito a recurso. Um novo julgamento foi marcado para dezembro do ano passado. José Rainha não compareceu e o julgamento foi adiado para hoje. Aparentando tranquilidade, José Rainha jurou inocência e disse que na época do crime estava no Ceará. A promotoria apresentou várias armas apreendidas no acampamento do Sem Terra em Pedro Canário, que vão ser usadas como prova material. A defesa vai usar as provas que tem nos autos para demonstrar que ele não participou de qualquer forma na questão de Pedro Canário. No Paraná, as vítimas dos ladrões de caminhões e ônibus não conseguem entrar nos desmanches para recuperar seus veículos. José de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e procura uma carreta avaliada em R$80 mil. Ele não tinha seguro e desde novembro do ano passado corre atrás de pistas que possam ajudar a localizar o caminhão. Vou correr até que souber uma pista, estou indo. Um grupo de 30 caminhoneiros tem a mesma esperança. Eles torcem para encontrar o veículo roubado entre os 63 caminhões e 2 ônibus que estão dentro do barracão. Estamos com esperança de achar ele. O trabalho da perícia deve demorar pelo menos 15 dias. A maioria dos testes deve ser feita aqui mesmo dentro do barracão. Nessa primeira fase, os técnicos vão anotar os números dos chassis e as placas dos caminhões. Numa vistoria rápida, dá para identificar placas de vários estados: Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Goiás. Os peritos devem receber apoio das equipes do interior para localizar os proprietários. Vamos primeiro fazer essa pesquisa de numeração de chassi dos veículos, verificar os veículos que estão aqui para posteriormente a gente ver se existe irregularidades ou não. Violência no garimpo. As denúncias são contra os seguranças da mineradora Rio Paracatu, no Triângulo Mineiro. 2 garimpeiros foram assassinados. Sandro Monteiro dos Santos, 24 anos, morreu com 2 tiros no peito quando procurava ouro nesta área da mineradora Rio Paracatu. Ele teria sido morto pelos seguranças da empresa. Esses 4 rapazes estavam com Sandro quando tudo aconteceu. Eles eram de 15 para mais, não tinha menos não, com certeza. Há 1 ano e meio, 3 irmãos foram pegos na mesma situação. Luiz Oliveira Lopes foi morto com 2 tiros na barriga. Evandro levou 1 tiro no braço e conseguiu escapar. José, que foi atingido na perna, ficou inválido. Fizeram a tocaia para nós lá e já pegar nós, já chegando e atirando já. Este rapaz, com medo de perseguição, não quer se identificar. Ele trabalhava como vigilante na mineradora e foi despedido acusado de ajudar os garimpeiros. Hoje ele confirma que a ordem era expulsar todos que se aproximassem, seja com violência ou não. O motivo para os conflitos é essa área conhecida como rejeito ou efluentes. Depois de todo o processo industrial para a apuração do ouro, os resíduos descem para essa represa onde acontece a recuperação ambiental. O que atrai os garimpeiros é uma pequena quantidade de ouro que não é apurada lá dentro e vem parar aqui. Esse lamentável incidente, essa infeliz morte de um ser humano, não foi causada por uma arma da empresa. Agora o Ministério Público vai apurar o caso. O som tribal vira CD. Os índios se reuniram para gravar um disco com a visão de quem sofreu nesses 500 anos de história do Brasil. Eles não esquecem as tradições, mas já fazem música e num ritmo que mistura forró, chachado, reggae e até rock. A banda existe há mais de 2 anos e leva o nome da tribo, Puniô, comunidade indígena que fica a 311 quilômetros de Recife, perto do sertão pernambucano. A banda já tem até um CD com músicas em português e em iate, o idioma da tribo. Afinal, para eles, o mais importante é preservar a cultura indígena. Primeiramente, a nossa aldeia e nossa cultura, depois a música do branco.
1 bilhão de pessoas na miséria absoluta em todo o mundo. Assunto para o próximo bloco. Justiça americana condena a Microsoft por monopólio. Não é definitivo. A empresa de Bill Gates distribui navegadores da internet junto com o sistema Windows, numa operação casada. Por causa disso, a Nasdaq despencou 7,6%. As ações da Microsoft chegaram a cair 15%. A outra bolsa de Nova York, a do índice Dow Jones, foi favorecida e teve alta de 2,7%. Em São Paulo, o pregão não acompanhou e caiu 3,2%. No Rio, a queda foi de 2,5%. Economia em sinal de alerta no Japão. Novo governo anuncia a morte cerebral do primeiro-ministro Keizo Obushi. Keizo Obushi foi internado na madrugada de domingo, logo após ter perdido o apoio de um dos 3 partidos que sustentavam o governo. A notícia foi mantida sob sigilo. O secretário de gabinete Mikio Aoki, que assumiu o cargo interinamente, informou que Keizo Obushi havia sofrido um derrame e que estava internado numa UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. O sucessor definitivo vai ser anunciado amanhã. O indicado deverá ser o secretário-geral do partido, Yoshiro Mori. A Monsanto, gigante que fabrica medicamentos, produtos geneticamente modificados e linha Diet, anuncia fusão com a empresa americana Pharmacia Corporation. A nova empresa tem um orçamento anual de 2 bilhões de dólares. ONU lança campanha para tirar 1 bilhão de pessoas da pobreza em 15 anos. A ONU pede um esforço conjunto de 180 países para diminuir a miséria no mundo. Até 2015, todas as crianças deverão estar na escola, a epidemia de AIDS controlada e duplicada garantia de acesso à água potável no mundo. Criminoso de guerra é preso na Bósnia. Muncilo Grajisnik é acusado pelo Tribunal Internacional de crimes contra a humanidade durante a sangrenta guerra da Bósnia em 92. Vulcão do Monte Uzu entra em atividade pela 4ª vez no Japão. Novas crateras em expansão podem indicar o nascimento de um novo vulcão, no mesmo lugar, segundo os especialistas. Em Brasília, líderes do governo articulam uma trégua entre os senadores Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho. PFL e PMDB começam a discutir nesta terça-feira a emenda que aprova aumento de R$15 para o salário mínimo. Bate-maníacos, vocês não podem perder o próximo bloco. Até já. Os bate-maníacos têm um motivo a mais para ficar no SBT. Já começou a contagem regressiva. Amanhã, o Homem-Morcego estreia no Cinema Espetacular. Oi, Frias. Eu sou o Batman. Ele está de volta. O Homem-Morcego que virou estrela de Hollywood, desta vez vem para as telas do SBT. Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash Gordon. Eles fazem parte da galeria de personagens de ouro das histórias em quadrinhos. Todos esses foram gerados naquela época onde havia uma necessidade muito grande nos Estados Unidos de heroísmo. Aí, o mundo estava às portas da Segunda Guerra Mundial. E os heróis, eles não precisavam ser necessariamente de carne e osso. O herói de Gotham City, Batman, é sem dúvida nenhuma um dos personagens mais conhecidos das histórias em quadrinhos. Criado em 1939 por Bob Kane, o Homem-Morcego até hoje conquista uma legião de fãs. Ele se aproxima mais da gente, entendeu? É uma coisa que eu gostaria de ser. Ele montou em casa um Bat-Sóton, que guarda um Bat-Museu. Miniaturas, roupas e uma infinidade de objetos com a marca registrada do herói da capa preta. O colecionador é aquele que ele vê arte no que ele coleciona, entendeu? Ninguém entra aqui nesse Bat-Sóton. Ninguém limpa isso aqui, só eu. Eu limpo, eu passo aspirador, ninguém entra aqui, só eu. Parece que vai ser um grande dia.
Good night, ladies and gentlemen. Mr. Vicentinho, how are you? I'm fine, thanks. Eu fico feliz porque o Vicentinho, o presidente da CUT, está estudando inglês. Não, agora eu estou fazendo universidade. Não, mas você fez um curso de inglês. Eu tive que parar, Ney, porque a universidade acumula meu tempo de manhã e eu continuo ainda na minha atuação sindical, né? Então eu tinha que acordar por volta de 5 da manhã para ir para as fábricas, depois vou para a universidade de manhã, depois volto para a atividade na CUT. Então eu tive que parar nesse momento, com muita pena, mas troquei o curso de inglês pelo curso de Direito, que para mim está sendo fantástico. Nós estamos falando com o Vicentinho, presidente da CUT e suplente senador da República, candidato a prefeito. Eu estou vendo aqui na minha memória a fotografia que tem na sua mesa lá na presidência. Você tem 7 filhos? 7 filhos, graças a Deus. 7 filhos. Vicentinho, com eles não tem motivo para não dizer que não estudam, né? Não, todos eles estudam, graças a Deus. Você está dando um exemplo. O meu mais velho, inclusive, o Hudson, já está no 4º ano de Direito. Foi ele que, quando eu passei no vestibular, ele me pegou, pintou meu rosto, junto com os colegas deles e tal. Tem o Guinho, que tem 18, que está no 1º ano de Engenharia. E os outros ainda estão em fase de estudo normal, né? Estão estudantes, todos na escola pública. A minha pena é que, quando chega a hora do vestibular, eles e muitos filhos do nosso povo não conseguem passar no vestibular da escola pública de 3º grau, porque só conseguem entrar nessas escolas, na grande maioria, aqueles que fizeram a escola privada, 1º e 2º grau, que é um paradoxo, né? Na verdade, a escola pública devia ser em todos os níveis, em condição de igualdade para todos. Mas todos estudam, graças a Deus, e ainda pretendo, já conversei com minha esposa, se Deus quiser, se a gente tiver condição, não sei se o ano que vem, mas se tivermos condição, ainda vamos no orfanato adotar uma criança. Se Deus quiser. Vicentinho, suponhamos que a CUT, eu fui lá na CUT dia desse e vocês fazem reunião o dia inteiro lá. Suponhamos que vocês fizessem uma reunião para dizer assim, qual é a prioridade? A saúde, a educação, emprego, qual é a prioridade? Bom, neste momento, as resoluções que nós tomamos é a questão do emprego. Claro, para você ter emprego, tem que ter política de formação profissional. Também nós temos um grande departamento nacional, vários projetos, tanto no campo quanto na cidade. Para ter emprego, tem que lutar muito pela qualidade do ensino, que é fundamental hoje em dia, ainda mais com a chamada globalização. Para ter emprego, tem que ter salário, porque o salário compra. Por isso, essa briga pelo salário mínimo, essa briga pela melhoria de condições de vida do nosso povo, porque quando o nosso povo ganha, o que é que faz? Ele não vai gastar em Miami, ele gasta aqui no Brasil. Então, você vai gastar no armazém, no supermercado, isso tem um efeito multiplicador. As lojas, evidentemente, vão pedir mais produção. E as empresas, ao produzirem mais, terão que contratar. Estou até muito contente porque a Mercedes-Benz, que é uma empresa altamente moderna, com o aumento da produção, a gente conseguiu fazer um acordo agora em que se contratasse 300 pessoas. Que é pouco, mas é muito diante das demissões que vêm ocorrendo ao longo da década, ao longo do período. Essa mesma empresa, outras, hoje produz 3 vezes mais, com 3 vezes menos a quantidade de pessoas. Presidente, o salário mínimo. Eu vejo as pessoas dizendo assim, mas fulano está defendendo isso porque tem interesse eleitoral. O outro diz, não, fulano está fazendo aquilo porque tem interesse não sei do quê. Seja qual for o interesse, as pessoas sempre têm, ora bolas. O que é bom é que está sendo discutido esse assunto. Claro. As centrais sindicais estão aí colocando, tem movimentação, importantes figuras políticas. O que o senhor achou desse negócio de passar para os estados, o negócio de fazer 151 agora, entregar agora 151 e depois 170 e pouco, 77 em janeiro? Qual é a posição da coisa? Bem, nós tivemos uma reunião no último dia 30 com o presidente da República e nós falamos, presidente, 50 centavos por dia para quem ganha, para quem ganha 130 e poucos reais é uma provocação. É de tomar uma cachaça. Né? Não dá nem para tomar uma dose direito para quem toma, né? Então a nossa reflexão é que na mesma hora em que eles negam um reajuste do salário mínimo, foi com uma certa facilidade que ocorreu o pagamento de R$3.000 de auxílio moradia para os juízes, para quem já tem casa, inclusive. Não é? E nós falamos, nós não podemos concordar com isso. Aliás, eu nem gosto de discutir somente o valor. O ideal seria discutir um processo de recuperação gradativo, porque nem qual é o vexame. Esse dia eu estive fora do país, em nome da CUT, participando de um seminário internacional sobre globalização. Foi na Holanda. País pequeno. Sabe quanto é o salário mínimo lá, Ney? O equivalente a R$2.300.
Lá não há fome, escolas públicas maravilhosas, todo mundo consegue estudar. Você vem para o Brasil falando, mas você está falando de um país de longe. Ok, mas você vai na Argentina, enquanto aqui era 73, na Argentina é 200. Enquanto aqui $73, no Uruguai 180, no Paraguai 160. Então, nem a média do salário mínimo do Cone Sul o nosso país paga. Isso é um grave problema. Por quê? Porque sempre não consideraram esse setor que muitas vezes tem dificuldade de se mobilizar. Por isso que eu acho que discutir a melhoria por Estado pode ser uma coisa importante, mas eu temo que se fira a Constituição, já que a Constituição diz um salário mínimo igual para todos. A partir daí, você pode melhorar. Se você começa a facilitar o aumento em cada estado, o salário mínimo nacional pode perder a sua importância. Tem um outro erro que eu também falei para o presidente nesse dia. O salário devia ser ajustado de acordo com a necessidade da família, ok? Pois bem, você pode ter um salário no Piauí menor do que um salário no Ceará, ou no Rio Grande do Norte, ou em São Paulo. Isso é lógico? Parece que é, mas não é. Por quê? Porque a concepção do salário é de acordo com a necessidade. Se o custo de vida lá é maior, a necessidade lá é maior, e não num lugar que o custo de vida é menor. Mas vão querer pagar de acordo com o que o Estado pode pagar. Significa que vai pagar menos, que vai poder, entre aspas, pagar menos. E por esse motivo a gente quer discutir um projeto maior, daí o contrato coletivo de trabalho, um mecanismo de recuperação gradativa do salário mínimo, porque, de acordo com o DIES, devia estar ultrapassando os R$850. Não é possível de uma vez? Sabemos que não é. Então vamos pensar, vamos chegar à média do Cone Sul. Vamos, ao longo dos anos, sei lá, 2, 3, 4 anos, aumentar até ter um processo de recuperação que é bom para o país. Eu reafirmo, o salário mínimo se paga mais imposto, o salário mínimo se investe mais em educação. Eu acho que hoje em dia o salário mínimo vale mais do que a poupança, porque você compra e já aumenta. O Bill Clinton hoje canta de galo no seu país, porque um dos fatores que fez com que o país crescesse foi ter aumentado o salário mínimo em várias regiões dos Estados Unidos. Esse ano está melhor? As perspectivas desse ano melhoraram um pouquinho? Bem, como você falou, esse é um ano eleitoral, né, Ney? O ano eleitoral sempre é importante porque, demagogicamente, interesseiramente ou não, os políticos tomam cuidado para não adotar medidas antipopulares. Em primeiro lugar. Segundo, eles podem fazer algum projeto que signifique benefício, nem que seja a pressão da oposição, que significa, portanto, eles tentarem reagir. Eu espero que este fator ajude. Mas do ponto de vista da problemática econômica, do plano, quer dizer, destruiu a mata, mas não vejo nenhuma semente plantada, não vejo nenhuma nova fruta crescendo, nenhuma nova planta. Por esse motivo eu tenho ainda profundas preocupações. De qualquer maneira, tem a mobilização popular, esse movimento aí pela ética, pelo desenvolvimento, são coisas que nós temos que fortalecer a cada dia que passa, porque um país só é forte quando o seu povo é forte e participa. Vocês continuam aquele negócio do FAT lá, não é? O curso de aperfeiçoamento? Sim, continuamos porque achamos importante. As pessoas precisam se reciclar. Eu sou inspetor de qualidade. Na minha função na Mercedes, onde eu sou empregado, essa função está cada dia mais se reciclando completamente. O torneiro mecânico clássico não existe mais. O ferramenteiro diminui. Mesmo assim, ocorre com outras categorias. Então é fundamental, Ney, que a gente se recicle, mas é fundamental também que tenha política de geração de emprego. Porque não adianta todo mundo estar preparado se não tiver emprego, né, Ney? Esse ano é um ano eleitoral. O presidente, Vicentinho, presidente da CUT, ele é suplente de senador, do senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Com muito orgulho. Mas é também candidato a prefeito em São Bernardo. Com muito orgulho também, né? Eu sempre relutei em sair candidato, desde 80, que eu sou dirigente sindical, 81, fui vice-presidente, fui presidente do sindicato por vários mandatos, depois da CUT, mas eu defendo uma tese que eu queria que meus colegas dirigentes sindicais levassem em consideração. Qual é a tese? Cargos como secretário-geral, presidente do sindicato, tesoureiro, no máximo tem que ser 2 mandatos. A pessoa às vezes entra lá, acha que é o dono do mundo, dá entrevista, vai para os jornais, pensa que é dono do sindicato. Então, numa democracia jovem como a nossa, a gente tem que nunca se afastar das nossas raízes.
Por isso que, mesmo como presidente da CUT, eu sempre tomei o cuidado de ir na fábrica trabalhar. Por quê? Para não perder essa relação. Logo digo, estou preparado para isso, ok? Então, para ser coerente com a minha fala, eu estou abrindo mão da existência do meu mandato na CUT e os companheiros do PT em São Bernardo e outros partidos me convidaram para assumir esse desafio, cidade que eu adoro, meus filhos, dos 7 filhos, 6 nasceram em São Bernardo, então com muito orgulho estou enfrentando esse desafio. E quero enfrentar esse desafio com o mesmo desafio que eu enfrentei quando fui para a CUT, quando fui para enfrentar a primeira luta. E São Bernardo do Campo pode se transformar numa cidade luz, se Deus e o povo quiser. Vicentinho, presidente da CUT, é candidato a prefeito de São Bernardo, das mais importantes cidades aqui do Grande São Paulo e do ABC. Quando for candidato, volta aqui. Ah, muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. A violência nas ruas é uma das principais preocupações da polícia norte-americana. O estado de alerta de cada policial é impressionante. Mesmo quando se trata de uma simples abordagem de rotina, apenas para verificar um estranho modo de carregar objetos no porta-malas, o policial prefere chamar reforço. Para ele, quem está no carro é um suspeito. O rapaz sai do carro sem oferecer resistência. Mas o policial não se descuida um segundo sequer de seus movimentos. Como todo homem é inocente, até prova em contrário, o policial segue com as perguntas de praxe, tentando a princípio apenas identificar o suspeito. Não é uma tarefa fácil. O rapaz alega não estar com seus documentos. O mais estranho é que, ao que parece, o sujeito não consegue dizer como se escreve o próprio nome. O policial detecta o que parece ser uma mentira. Qual é mesmo o nome dele? Bastou uma breve revista no automóvel para se descobrir cabos e objetos que não deveriam estar por ali. E assim, um dos policiais acaba se lembrando do suspeito. Eu já o prendi há algum tempo. Ele está foragido, diz o policial. Diante da acusação, o rapaz vê que agora a casa caiu. O nome que ele havia dado era totalmente falso. E a sua carteira de identidade logo apareceu. A mulher que estava no carro se apresentava como irmã do suspeito e está agora enfrentando um momento dos mais difíceis. Você sabia que ele é procurado pela justiça? Pergunta o policial. Ela sabe. O policial pode prendê-la também por obstruir a justiça e colaborar com o criminoso. Quem roubou essas coisas? Você roubou? Pergunta o policial.
É esse tipo de vida que você proporciona para seu filho? Ela finalmente confessa que é, na verdade, a namorada do prisioneiro. Diante da negativa da garota quanto à participação nos crimes, o policial decide deixá-la ir. Ela esteve bem perto de ser presa, avalia ele. O que podia ser uma mera inspeção pelo jeito, como o casal levava a carga no porta-malas, acabou na identificação e na prisão de um criminoso procurado pela justiça. É assim o dia a dia dos policiais americanos, que precisam estar sempre preparados para enfrentar o perigo e a violência que estão em cada rua, em cada esquina. As ocorrências policiais são sempre uma surpresa. Este policial recebeu um estranho chamado sobre um homem que havia roubado uma bateria de automóvel. A polícia foi ativada após uma testemunha ver o sujeito carregando a bateria pelas ruas. Era uma peça vermelha. O policial ouve pelo rádio qual teria sido o rumo do ladrão e desconfia de um carro parado em frente a uma casa. Será que era mesmo o ladrão? O policial pergunta quem era o homem que ele viu há pouco. E a mulher lhe responde que é seu irmão. Nenhum sinal dele. O policial explica que ele estava usando calças jeans e dá um palpite sobre qual direção tomou. Em pouco tempo, houve no rádio uma identificação positiva. Parece que pegaram o sujeito. Lá está ele. É o mesmo que o policial tinha visto no quintal da casa. O suspeito diz que não fez nada, que o estão confundindo com outro. Mas por que ele teria corrido da polícia? Basta aguardar uma testemunha que o viu carregando a bateria e ele será preso. Por enquanto, ele pode esperar no carro patrulha para que sejam averiguados os seus antecedentes. Entre os pertences do suspeito, a polícia encontra maconha e fogos de artifício ilegais. Pronto.
ele já tem um motivo para ir para a cadeia. Esta mulher é testemunha do roubo. Ela disse que viu o rapaz carregando a bateria, uma bateria pesada, que o fazia pender o corpo ao carregar a bateria. E a bateria é mesmo aquela vermelha, como havia sido comunicada. O policial agora vai se preocupar em retirar e devolver a bateria. Mas a ironia maior disso tudo é de que a bateria estava pifada. Era isso mesmo. A vítima disse que a bateria não estava funcionando já há algum tempo. O rapaz vai passar algum tempo na cadeia por roubar algo completamente inútil. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. A partir de hoje eu vou estar com você todos os dias, conversando, levando uma palavra de carinho e amizade que a gente precisa tanto. Nós nessa vida temos dois caminhos, o do bem e o do mal. E é uma escolha individual. Não adianta culparmos as famílias, mesmo com filhos saudáveis, levando uma vida normal, com sólidos princípios morais. Um deles pode tornar-se assassino, estuprador, político que corrompe e deixa-se corromper. Enquanto os outros, criados com as mesmas dificuldades e dentro do mesmo clima familiar, seguem um caminho honrado e cheio de luz. Nossa vida é como um automóvel, um barco que dirigimos. Pensa nisso. Ou seja, nós determinamos qual o caminho. Usamos muitas desculpas para tudo que nos acontece e nunca achamos que nós mesmos somos os responsáveis. É tudo muito simples. Ah, você deve estar pensando aí, como muito simples? Eu não acho saída, eu perdi meu emprego, minha vida virou de ponta cabeça, eu fali, meu casamento acabou, eu estou desempregada, né? Eu sei que isso é doloroso, porque eu já vivi isso. Isso é terrível, uma solidão que parece não ter fim. E olha que desabafar com os filhos é um desastre. Porque eles, neste momento, estão tão ou mais fragilizados e não têm estrutura para serem confidentes. Seus pais, quer dizer, os nossos pais já estão velhos. E para que a gente vai preocupá-los? Isso só vai piorar a nossa impotência frente a essa situação. Então, você liga a TV, eu liguei a TV, você liga a TV, e nas noites de insônia, você começa a perceber que outras pessoas, tão ou mais desesperadas que você, saíram do fundo dos destroços de suas próprias vidas. Então você vai lá, seja a igreja católica, seja evangélica, seja budista, enfim. Você tomou o primeiro passo para a sua vida, que é tentar um recomeço. E do nada se reerguer. Começa então a brotar em você a sua nova vida, que é a vida espiritual. Com fé, só na tua fé, numa mudança de vida, é que tudo vai se transformar. Mesmo que a sua crença seja pequenininha, o processo da sua reestruturação, da sua recuperação, começou. Não é dinheiro, aquele que você vai deixar em qualquer uma das igrejas, que é o seu passaporte para o milagre acontecer. Esqueça o dinheiro. Você não vai comprar a graça de Deus. Deus não é um comerciante, você sabe disso. Claro que quando você puder, é óbvio, você vai ajudar a igreja. Mas sem essa mentalidade de toma lá, dá cá. Porque nesse processo de espiritualização, tudo no começo pode parecer muito confuso, portanto não adianta muito ir pela razão e achar assim que o poder da minha mente vai me mudar. Não, claro que o mental nos modifica, mas se pensarmos apenas no nosso cérebro, com o consciente, continuaremos tão sozinhos quanto antes. E é a força da fé,
É a força da fé, acreditando que é um ser superior que provoca a mudança na sua vida. Se ela for pequenininha, como disse Cristo, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, sei lá, tamanho de um alpiste, você vai conseguir. Porque é batata, seja feito conforme você acredita, seja feito conforme a sua fé. Você acredita em Deus, não é? Então, acreditar numa força superior nos deixa mais forte, com a boa sensação de não estarmos sozinhos. Porque por mais que nossos filhos e pais nos amem, nossos amigos, eles também não podem nos amparar em tudo. E também não queremos contaminá-los com o nosso sofrimento. É importante preservar os amigos nesses momentos difíceis. Esse é o princípio de tudo. Comece acreditando que vai haver uma modificação na sua vida. Entregue a sua vida, mas literalmente nas mãos de Deus. Peça para Ele o caminho e dê o primeiro passo. Acredite que você pode. Acredite que você pode mudar com a força de Deus a sua vida. Melhor como aconteceu com a minha, depois de ter passado por um tornado que não deixou pedra sobre pedra. Eu usei esse sistema que eu estou contando para vocês e tudo deu muito certo. Por isso que eu estou lhe dizendo, é um depoimento meu. Acredite, acredite em você. Tenha fé, tudo vai ficar diferente. Hoje é um dia novo na tua vida. Tenha muita luz e tenha um dia muito inspirado. Até amanhã. Nós estamos recebendo aqui no SBT Notícias o escritor Sérgio Savian, que é autor do livro Paquera. Mas não é só o Paquera, não. O Paquera, evidentemente, é um guia prático para ajudar você no ato da conquista. Tem um CD também que ajuda, mas ele faz parte de uma coleção que é da editora Gente, coleção chamada Mudança de Hábito. Eu vou mostrar para os Edias aqui. Esse aqui, por exemplo, é um livro sobre sexo, não é? Depois tem um outro livro que está aqui, O Segredo da Juventude, os 12 Passos para Manter-se Jovem. Também dessa coleção, Mudança de Hábito. E tem aqui na minha mão o Paquera, que é um guia prático da conquista, que eu vou mostrar daqui a pouco instante, que tem um CD aqui também. Tudo bem, Sérgio? Como é que vai, Ney? Tudo bem? Tá rico, né? Tem uma coleção aqui bonita, né? Rico de criatividade, por enquanto, né? Na paquera, o que precisa para paquerar? Precisa ter... O que é confiança em si? Quer dizer, tem que chegar... Eu confio no taco? Confiar no taco. Quer dizer, as pessoas às vezes se produzem para paquera e ficam com frases prontas, mas pode parecer tudo muito artificial se a pessoa não tiver realmente uma confiança em si mesmo. E essa confiança, ela se desenvolve a partir de um contato, uma autoestima que você tenha, de gostar de você do jeito que você é, e ao mesmo tempo que você é uma pessoa que se realiza na vida. Então, quando você entra no local e você realmente está confiando no seu taco, você cria uma certa aura e as pessoas se veem atraídas por você. Vamos dizer, você não precisa fazer muito esforço. A paquera é para todo mundo que está aqui tá habilitado a paquerar? Sabe que eu tenho falado sobre esse tema insistentemente, já faz 1 ano e meio, e eu tenho sido, assim, as pessoas, professor de paquera. E eu mesmo estou muito impressionado com a dimensão da coisa. Dos 8 aos 80 anos de idade, está todo mundo afim de aprender a paquerar. Paquerar seria um ato de conquista? Um ato de conquista, a gente nunca sabe exatamente onde vai dar, se desemboca num relacionamento amoroso ou não, mas pode, no meio do caminho, você chegar à conclusão que aquela conquista está lhe servindo para criar uma boa amizade. Então, a boa paquera, você nunca fecha a questão. Fala assim, eu vou paquerar porque eu quero transar, ou porque... Né, um bom paquerador, ele entra...
espontaneidade, né? Lógico, a espontaneidade é tudo. Quer dizer, as pessoas me perguntam, Sérgio, qual que é o chaveco? Quer dizer, como é que a gente faz? E não tem uma fórmula. Boa aparência ajuda. Tá limpinho, lógico, tá penteado. É lógico, porque eu acho assim, que tem pessoas que não se preocupam com o básico da boa... Acho que tem que ter um mínimo de embalagem para você chegar numa paquera. Uma pessoa que não se cuida na sua higiene e tudo isso, acaba afastando os outros, né? E medo? Muitos medos. Quer dizer, tem tanto medo de ser rejeitado, então a pessoa já entra para a paquera com o rabo debaixo das pernas, né? Então com medo de ser rejeitado. Mas tem o oposto, que é o medo de dar certo. Então tem muita gente que tem, às vezes por estar um pouco complicado na sua sexualidade, então acaba jogando areia na sua própria paquera, no sentido de falar, se der certo, como é que eu vou fazer para me relacionar? Talvez eu perca a minha individualidade. Então as pessoas também têm muito medo de que dê certo. Sexo. O sexo tem que ser sem mistérios. A gente tem aprendido até agora que o sexo é uma coisa feia, suja. Você vê mesmo os palavrões, normalmente usam partes do corpo que tem a ver com os nossos genitais. E as piadas sujas que fala é porque envolvem sexo. E, na verdade, está mais do que na hora da gente compreender que sexo pode ser uma coisa bonita, feita, uma coisa gostosa, agradável. Então, uma pessoa que tem esse senso de que o sexo é uma coisa agradável, ele já vai para a paquera como sendo alguma coisa boa, né? Conquistar alguém para estar junto, uma coisa boa, e não uma coisa que lhe dá medo. Eu estou conversando aqui com o escritor Sérgio Savian, que é autor deste livro que está aqui, o Paquera, A Hora e a Vez da Paquera, que é da editora Gente e que faz parte de uma coleção Mudança de Hábito dessa editora Gente. Agora, onde paquerar? Tem um lugar específico, mais fácil? A questão é mais ou menos assim. Porque no interior... Tem a praça... Tem a praça, volta vai para cá, outro volta para ali, né? Sim, é verdade. Hoje em dia tem internet, né? Que é um lugar que as pessoas estão usando cada vez mais os chats, porque eles são especializados. Então você tem lá por idade, por sexo, por preferência sexual. Então hoje em dia o chat está cada vez mais utilizado para paquera. Agora, o que eu costumo dizer assim, quando você está no espírito da paquera, qualquer lugar é lugar. Quer dizer, no metrô, no ônibus ou num congresso que você esteja, então eu brinco, até no velório pode ser um lugar para você paquerar. Tudo está e você está naquele espírito de oportunidade, está atento às oportunidades. O cara de pau leva vantagem na paquera? Olha, a paquera ela tem que ter um elemento de cara de pau, senão ela não funciona. Até porque tem a pessoa que fica passiva na paquera esperando ser paquerada. E tem aquela outra pessoa que é mais ativa na paquera. Então, tudo bem, ambos os lados são bem interessantes. Agora, tem um elemento que depois que você já deu a entender, quer dizer, quando você está interessado em uma pessoa, então você tem que dar a entender para ela que está interessado. Nesse sentido, o contato de olhos é fundamental. Então, você olha uma vez, você olha outra vez, já dá aquele sorriso, né? Então você vai pouco a pouco se oferecendo, quer dizer, mas o importante nessa arte da sedução é perceber a outra pessoa, para você não ficar inconveniente. Porque na paquera tem muita gente que é inconveniente. Chato, né? Sabe, aquele cara que canta, que dá cantada. A cantada é feia. A paquera com classe é bonita, é uma arte. Arte da sedução. É exatamente isso, é a dança de interesses. Então, eu estou interessado em você. Aí eu te percebo, para ver se você está dando algum sinal que eu possa perceber que você está interessada em mim, né? Então, a arte da sedução tem exatamente a ver com essa sensibilidade em se perceber a outra pessoa e ter a comunicação desbloqueada. Porque tem muita gente que está afim da outra pessoa, mas está orgulhosa, está tímida e não comunica o seu interesse. Então é uma arte que realmente, quanto mais você pratica, mais vai ficando afiado. Não tem nada de beber para poder pegar coragem, não, né? As pessoas, sabe que eu tenho... O pessoal mais jovem, vou tomar alguma aí para ficar... Eu tenho um amigo meu, Gilvan, que passou mal um dia desse, tomou umas e outras, aí passou mal, foi ele no médico aqui, né? Aí chegou lá, o médico falou, tem que fazer uma injeção no homem. Aí falou assim, enfermeira, traz o álcool. Ele levantou e disse assim, doutor, é puro? Ele falou, por quê? Então eu só quero a metade. Quer dizer, isso não faz parte da... Eu acho que, inclusive, a molecada, às vezes, porque se sente travada na paquera e nessa coisa da conquista, acaba indo para a droga ou para o álcool para tentar desinibir. E eu acho que, através desse livro, através dessa visão que eu estou dando aí da paquera, é possível você